Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. A Justiça Eleitoral está de olho nos candidatos que usam disparos de mensagens em massa pelas redes sociais para chegar mais perto dos eleitores. A prática é proibida, mas é usada também para ataques a adversários políticos. As investigações do Ministério Público Eleitoral têm ainda como alvo as empresas que vendem disparos em massa e extraem de forma ilegal dados dos eleitores pelo Instagram e pelo Facebook. E a legislação eleitoral proíbe essa prática. Jornalista Beto Almeida, o disparo das mensagens pelas redes sociais no período da campanha, repito, é crime eleitoral. A coleta e o uso dessas informações, dos dados pessoais em redes sociais sem o consentimento dos usuários, viola também a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no mês de setembro. Os disparos foram usados em massa nas eleições de 2018, se transformaram em alvo de investigação do Ministério Público Eleitoral e, como consequência, o Tribunal Superior Eleitoral aperfeiçoou algumas normas para coibir abusos que ferem o processo democrático. E um desses abusos é o uso, por exemplo, de robôs para o disparo de mensagens em massa. Muitas vezes, você, eleitor, eleitora, é surpreendida com uma mensagem com origem duvidosa e com conteúdo que o leva ou a leva a acreditar sobre a veracidade dessa imagem e dessa mensagem. E essa mensagem é oriunda muitas vezes de robôs, de empresas contratadas para denigrir a imagem de adversários políticos ou mesmo para dar mais visibilidade aos candidatos que querem chegar mais perto dos eleitores. Aqui no Ceará, Beto Almeida, os candidatos que insistirem ou usarem essa prática poderão ser pegos pela legislação eleitoral. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, pela primeira vez nas eleições, essa questão dos disparos em massas de mensagens, principalmente pelo WhatsApp, ela está expressamente proibida nas normas das eleições. E como você bem disse, é crime eleitoral. O que ocorre? O problema todo é que esses disparos foram utilizados à exaustão na campanha de 2018, sem controle. E aí houve acordo do TRE, da Justiça Eleitoral, aliás, o TSE com os TRS, e juntamente com o WhatsApp, inclusive o próprio WhatsApp já não permite isso. No máximo, é permitido hoje de 5 em 5. A única forma que tem de enviar essas mensagens. Mas, o que ocorre? Ainda, apesar dessa proibição, ainda tem sim empresas que já foram identificadas, que já foram denunciadas, que estão prestando esse tipo de serviço aos candidatos. Se tem empresas atuando, é porque tem candidatos, dizendo que está comprando esses serviços, mesmo sabendo que isso é irregular. E esta semana, o TSE anunciou, inclusive, uma página. Dentro do seu site eleições tem uma abazinha. Se você entrar aqui no site do TRE ou mesmo do TSE, você vai lá na aba eleições 2020 e tem lá um formulário. Eu abri aqui até para ler como é que é feito o procedimento. Se o eleitor recebe várias mensagens seguidas e percebe que aquilo ali ele não autorizou, não solicitou e percebe que aquilo é mensagens disparadas em massa, como se diz, você pode entrar e preencher esse formulário. O formulário, Zenô, é bastante didático. Ele já explica logo para o eleitor assim, uma pergunta: o que é o disparo em massa? Está lá no site do TSE. É o procedimento por meio do qual uma pessoa, uma empresa, um robô, como você falou, ou um grupo de pessoas envia uma mensagem para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. O texto dessa mensagem é impessoal, pode conter links e conteúdos suspeitos, alarmistas ou acusatórios. E aí ele pede que o eleitor se identifique, coloca o seu nome, coloca um e-mail, de onde é que ele está falando, o telefone de contato, a cidade, enfim, pede as informações para que a pessoa que está denunciando se identifique. Naturalmente que isso não significa dizer que o TSE vai expor as pessoas que estão fazendo essa denúncia, mas apenas abrindo esse canal para que ajude a Justiça Eleitoral a coibir essa prática, que eu acho que é mais do que justa, Leonor, porque ela desequilibra
ela desequilibra o pleito eleitoral. Porque imagine você, candidaturas mais ricas, com poder aquisitivo melhor, elas podem sim influenciar de forma determinante a cabeça do eleitor. É questão de segundos, jornalista Beto Almeida, um candidato com mais recursos financeiros chegar a milhões e milhões de eleitores num piscar de olhos, em apenas poucos segundos, enquanto os outros candidatos que estão respeitando a lei eleitoral e sem condições financeiras, materiais, dentro do que a lei estabelece, não tem condições de chegar com tanta velocidade a tantos eleitores em tão pouco tempo. Então, aqui no Ceará nós ainda não temos, pelo menos o Ministério Público Eleitoral ainda não se manifestou sobre alguma investigação em relação a candidatos e empresas que estão fazendo disparos em massa pelas redes sociais. O que não quer dizer que não esteja acontecendo, Exato. né? Mas que fique de passagem, eu acho que cabe também muito, Luciano, ao eleitor, a quem está recebendo essas mensagens. Primeiro, o número é desconhecido do telefone, é desconhecido, já é suspeito. Esse telefone não está na sua lista de contatos. Você recebe essas mensagens sem autorização, já comece a suspeitar. Comece por aí. São 7 horas e 25 minutos. Como o nosso assunto é a pauta das eleições municipais de 2020, jornalista Beto Almeida, vamos começar falando por Fortaleza, onde o MDB enfrenta divisões na aliança com o Solidariedade, que tem como candidato à prefeitura da capital o deputado estadual Heitor Ferrer. Heitor não conseguiu atrair o apoio de todos dentro do MDB, Beto Almeida, e o deputado federal, único representante do MDB do Ceará em Brasília, que é Moses Rodrigues, já construiu outra direção na corrida pela Prefeitura de Fortaleza? Pois é, Luciano, contrariou mesmo. E isso não é bom, logicamente, para a candidatura do deputado estadual Heitor Ferrer, que é candidato a prefeito pelo Solidariedade, nesta aliança com o MDB. E como você disse, o Moses é o único deputado federal do MDB aqui pelo estado do Ceará. Então imagina, durante um evento com a rede hoteleira na manhã de ontem, o deputado Moses, e esse encontro, diga-se de passagem, era do capitão Wagner, candidato do PROS, com a rede hoteleira, do qual também participou o Moses Rodrigues. E o Moses disse o seguinte, Luciano, que do dia 16 de novembro até o dia 29, 16 de novembro é o primeiro turno, dia 29... 15 de novembro, o primeiro turno. Isso. Mas como ele está envolvido mais diretamente, inicialmente, com a campanha do pai dele em Sobral, então ele se dispôs, a partir do dia 16 de novembro até o dia 29, se colocar totalmente à disposição de capitão Wagner, porque ele disse que quer trazer essa inovação para Fortaleza. O que chamou a atenção aí é que o MDB tem o seu candidato próprio. A declaração do Moses Rodrigues, Zenu, na realidade, é um balde de água fria na candidatura do Heitor Ferrer, que, por exemplo, não vem contando com MDBistas históricos no seu apoio. Por exemplo, Gaudêncio Lucena. O próprio Gaudêncio Lucena, que é um homem ligado ao Eunício Oliveira, sócio do Eunício Oliveira, e tinha cargo, ou tem ainda no MDB, eu não sei qual é a posição do Gaudêncio hoje, mas o fato é, Gaudêncio já declarou formalmente apoio ao capitão Wagner, do PROS. Aí, além dele, o próprio Leonardo Araújo, o deputado estadual Leonardo Araújo, que até chegou a ser sondado como uma possibilidade de ser ele próprio candidato a prefeito pelo MDB, também já se mostrou simpatizante aí a essa candidatura de capitão Wagner do PROS. É ruim? Claro que é. Se você está representando uma candidatura, caso do Heitor Ferrer, e de repente vê membros de destaques do seu partido declarando apoio a outro candidato, isso não deixa de ser algo para se questionar, para ser ruim. O deputado Heitor Ferrer tem tentado minimizar o impacto ou os efeitos dessas adesões, mas é claro que isso incomoda. Diga-se de passagem, viu, Luciano, que não é o MDB, não é o único partido, por exemplo, a ter um candidato próprio e está nessa situação, por exemplo, de declarar apoio a um outro candidato. O próprio PSDB, na sua fase lá atrás, quando tinha um pré-candidato, ainda assim já mostrou essa divisão também. Mas isso acontece por aspectos exatamente de que há insatisfação, a verdade é essa, na forma como foi feita a escolha. O próprio Gaudêncio Lucena, por exemplo, questionou muito essa união do MDB com Solidariedade. São 7 horas e 28 minutos e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, nós vamos conversar ainda, Luciano, sobre as eleições aqui na capital, porque tem deputado querendo colar a imagem, aliás, não só na capital, no estado do Ceará,
querem colar a imagem a Camilo Santana, mas a justiça está atenta. Vamos falar também sobre essa decisão do Conselho Nacional de Educação que permite aulas remotas até dezembro de 2021. Dentro do bate-papo político tem também dados sobre uma pesquisa que mostra os impactos da pandemia do coronavírus no dia a dia dos municípios brasileiros, dos municípios cearenses. Daqui a pouco. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos, a gente sai um pouco da pauta eleitoral para falar sobre outra agenda que mexe com a vida de milhares e milhares de cearenses. A equipe econômica do governo federal se mexe e tenta encontrar brechas para o pagamento do Renda Cidadã, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família. E entre as alterações que poderão acontecer a caminho da viabilização dos recursos para cobrir as despesas do Renda Cidadã, estão alterações nas normas de concessão do BPC e do próprio Bolsa Família, como conta o Carlos Alberto. O Ministério da Economia corre contra o tempo para encontrar um caminho de financiamento do programa Renda Cidadã, que irá substituir o Bolsa Família. E entre as propostas para juntar o dinheiro e cobrir as despesas na área social está a proposta que transfere a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-doença ao empregador, que, por sua vez, abateria o valor da contribuição paga ao INSS. De acordo com a legislação, hoje, o pagamento é feito pelo INSS quando o período de afastamento é superior a 15 dias. Outra proposta é elevar o tempo mínimo que o empregado com carteira assinada precisa trabalhar para ter direito ao abono salarial, espécie de 14º salário pago a quem ganha até R$ 2.090. Hoje, o trabalhador tem direito a um valor proporcional do abono a partir de um mês trabalhado com carteira assinada no ano. A cada mês, o valor do abono é acrescido na proporção de 1/12 do salário mínimo. A sugestão é elevar essa carência a um período mínimo de 6 meses. Os técnicos do governo federal estão de olho também em mudanças nas regras do benefício de prestação continuada, BPC. A revisão de regras para a concessão do benefício, pelos cálculos do Ministério da Economia, poderia garantir 3,9 bilhões, receita para a viabilização do Renda Cidadã. Outra fonte de recursos estaria no próprio Bolsa Família, com uma revisão na regra de permanência no programa. A ideia é a proibição de acúmulo do Bolsa Família com outros benefícios sociais, o que juntaria mais 4,3 bilhões para o Renda Cidadã. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 33 minutos. Se o governo mexe, ou o governo federal, o jornalista Beto Almeida, a cada movimento na busca da origem mais segura das verbas para bancar esse programa Renda Cidadã, o governo vai se movimenta de um lado para outro, mas acaba batendo sempre numa casa de marimbondos. Ou seja, mexe num verdadeiro vespeiro. Discutir, por exemplo, o uso do dinheiro do Fundeb para manter o Renda Cidadã ou dos precatórios, que são previsões de pagamentos para pessoas físicas e jurídicas que têm dinheiro a receber da União, e agora mexer em normas do BPC ou do Bolsa Família, mesmo que seja para corrigir distorções que significa a correção dessas distorções, reduzir o número de beneficiários desses programas sociais, acaba sendo um verdadeiro vespeiro que certamente não vai encontrar muito respaldo dentro do Congresso Nacional. Olha só, Luciano, o governo tem realmente dificuldade de encontrar uma forma de encaixar os custos extras desse renda mínima, né, do chamado programa Renda Cidadã, né, que é para a partir do ano que vem para substituir o Bolsa Família. E por que tem essa dificuldade? Porque a gente lembra aqui que tem o chamado teto de gastos do governo federal, que foi criado em 2016, esse teto de gastos, e é exatamente para segurar as despesas públicas do governo federal. Então, assim, tendo teto de gastos, o governo não pode extrapolar. E isso pode lhe render, inclusive, muitos problemas. O que ocorre, então? Inclusive, a chamada pedalada que fiscal deu margem para
a cassação, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O descumprimento de metas fiscais significa improbidade administrativa e, como consequência, abre margens para investigações no âmbito do Congresso Nacional. A exemplo do que aconteceu, repito, com a então presidente Dilma Rousseff, e o presidente Jair Bolsonaro tem dito que quer manter ou se manter longe dessas ameaças de quebra do teto do orçamento. Só que tem um texto que já está tramitando no Senado que tenta exatamente, é uma proposta para criar o Renda Cidadã. E quem está relatando isso é o senador Márcio Bittar, que é do MDB do Acre. Ora, olha só, ele já prometeu para essa semana entregar essa proposta, não conseguiu. Já remarcou agora para semana que vem. Ele disse que agora pretende ganhar mais um tempinho, que é para dar um resultado, vamos dizer assim, uma proposta mais concreta. E principalmente agora, por conta de que foi selada a paz entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Então ele acredita que semana que vem dá para apresentar uma proposta concreta, principalmente apresentando de onde virá o dinheiro, sem furar o teto de gastos, que vai bancar o chamado Renda Cidadã. Vamos aguardar, porque essa polêmica promete. O governo federal já escuta também, jornalista Beto Almeida, outra reação nos bastidores do Congresso Nacional. Daqui a pouco será votada a medida provisória que altera os valores do auxílio emergencial. E muitos deputados federais e senadores consideram que, ao invés de R$300, a União, o governo federal, deve manter o valor de R$600 até dezembro. Lembrar que a parcela de setembro já foi paga com o valor que corresponde à metade do valor original de R$600, ou seja, R$300. Exatamente. Olha só, sobre isso, os líderes de oposição e também os deputados que fazem parte do Centrão estão jogando duro e anunciaram que vão obstruir a votação dessa MP. Tá? Por que isso? Porque eles dizem o seguinte, que o governo simplesmente está reduzindo o pagamento do auxílio emergencial de R$600 para R$300. Quem autorizou o uso do dinheiro, né, o valor especificamente, foi o Congresso Nacional. E os deputados dizem que não é possível que o governo simplesmente tome isso como uma medida sem novamente passar pelo Congresso Nacional. E essa dificuldade tem gerado no governo um certo, vamos dizer assim, receio de que a medida provisória, seja realmente obstruída. Eles anunciaram ontem, inclusive o deputado federal aqui do Ceará, o Zé Nobre Guimarães, que é do PT, é líder da minoria hoje na Câmara dos Deputados, e diz o seguinte, que a oposição vai tentar obstruir essa votação, até da medida provisória, que prorroga o auxílio emergencial até dezembro, no entanto, não paga os R$600, ela está pagando R$300. Vamos ver se nessa queda de braço o governo consegue, de fato, maioria para aprovar o que ele determinou, que é o corte de R$600 para R$300. São 7h39. Você acompanhou também, jornalista Beto Almeida, em uma participação do Sátiro Salles, a informação sobre uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que aponta que com o fim do auxílio emergencial, 38 milhões de pessoas ficarão sem assistência. Daí a pressa que o governo federal tenta encontrar para viabilizar o Renda Cidadã e não deixar tanta gente descoberta, porque mesmo com o fim do auxílio emergencial, o governo vai tentar manter muita gente sob o guarda-chuva do Renda Cidadã, que eram contempladas com pessoas que eram contempladas com ou que estão sendo contempladas com o programa Auxílio Emergencial. Basicamente, você sabe por quê, Luciano, também? Porque essas pessoas, lógico, são pessoas que vivem na informalidade, mas principalmente são pessoas que não estão inscritas no CAD, né? No sistema CAD lá. único. CAD único. Então, que é o Programa de Assistência Social do Governo Federal. São pessoas que, na realidade, entraram para receber o auxílio emergencial porque estavam dentro dos parâmetros sociais estabelecidos, mas elas não são hoje beneficiárias do programa Bolsa Família. Nesse caso, acabou o auxílio emergencial, acaba também o repasse para essa parcela significativa da população. E daí vem, de fato, a preocupação do governo em legalizar, criar o Renda Cidadã, para não deixar
essa verdadeira população, Zenor, imensa, de 38 milhões de pessoas, sem um dinheiro que lhe dê sustento, sem assistência social alguma. Isso é preocupante. São 7 horas e 40 minutos. Os efeitos da educação e na geração de empregos. Uma pesquisa mostra que impactos da pandemia afeta a vida nos municípios brasileiros. O Carlos Silva chega agora com outras informações. Os efeitos da pandemia na vida dos brasileiros. Uma pesquisa do IBOPE denominada Impactos da Covid-19 nos Municípios, divulgada nesta terça-feira pelo programa Cidades Sustentáveis, mostra que a educação foi a área mais afetada pela suspensão das atividades após a propagação do coronavírus, seguida pela geração de empregos. 9 em cada 10 cidades passaram a realizar aulas remotas, tanto na rede de ensino público quanto na rede particular. O levantamento ouviu prefeitos, secretários e gestores de 302 municípios. O objetivo foi mapear ações que vêm sendo tomadas pela gestão pública municipal para o enfrentamento da pandemia e quais os impactos já sentidos pelas cidades. 7 em cada 10 prefeituras, de acordo com os dados da pesquisa, avaliam como muito alto o impacto da pandemia nas contas públicas e 1/4 relata que o impacto é médio. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7 horas e 42 minutos, já entrando na reta final do bate-papo político. Você nos antecipava, Beto Almeida, e vamos voltar à pauta das eleições municipais, que é a disputa pela imagem do governador Camilo Santana na campanha eleitoral em cidades do interior do estado e da Grande Fortaleza está gerando confusão. Lembrar que logo na largada, na corrida pela Prefeitura da capital, a deputada federal Luiziane Lins, que é candidata do PT, colou a imagem do Camilo na campanha, mesmo Camilo, o governador Camilo Santana, não tendo declarado apoio a Luiziane. Camilo, 24 horas após essa veiculação dessa imagem, dessa mensagem de Luiziane Lins nas redes sociais, declarou que tem uma parceria com o PDT, mas do ponto de vista legal, lembrar que como Camilo Santana é filiado ao PT, não há nenhum impedimento do ponto de vista legal, repito, para Luiziane Lins se vincular à imagem do governador Camilo Santana. E por isso mesmo, por exemplo, o capitão Wagner, que é o candidato do PROS, entrou na justiça questionando fotos que foram postadas nas redes sociais do candidato do PDT, José Sarto, ao lado de Camilo Santana. Porque apesar de aliado, Camilo Santana não poderia ter sua imagem vinculada ao Sarto, porque o PT, que é o partido dele, tem candidato próprio aqui na capital. Mas isso não tem se restringido a apenas Fortaleza, Luciano. Todo mundo agora, ou todo candidato, quer capitalizar a imagem do governador Camilo Santana. Lógico, ele está bem avaliado, tem sido um governador que está presente em todo o estado do Ceará, e todo candidato quer literalmente tirar uma casquinha, tirar uma foto, fazer uma menção, dizer que tem um apoio do governador, só que isso tem gerado, logicamente, repercussão entre os adversários e principalmente esbarrado na Justiça Eleitoral. Exemplo mais recente, aqui em Caucaia mesmo, o Naomi Amorim, candidato à reeleição em Caucaia, o prefeito, divulgou também nas redes sociais uma foto dele ao lado do governador Camilo Santana. O que aconteceu? A oposição foi à Justiça Eleitoral, pediu para que fosse retirado e que fosse proibido o uso dessas imagens. A Justiça Eleitoral determinou que fosse retirado, alegando que isso poderia gerar confusão na cabeça do eleitor, já que lá em Caucaia também o PT tem candidato próprio, é humano. Então não dá para o outro adversário, para outro candidato ficar utilizando a imagem do governador Camilo Santana, mesmo que seja aliado. É bom que se diga que até agora, Luciano, e eu acho que isso vai permanecer. Maracanaú tem também confusão, Sim, Beto? Maracanaú também. E lá é diferente, não é só pela imagem, não. É porque o Júlio César, o Julinho, utiliza na campanha e vai utilizar na urna Julinho, líder do Camilo. PT também tem candidato próprio Maracanaú, mas para além disso, a justiça diz que ele está tentando vincular um cargo exercido enquanto líder do governo na Assembleia Legislativa para tentar influenciar o eleitor. E aí o questionamento do Ministério Público Eleitoral
é exatamente de que isso também cria desequilíbrio na campanha, podendo influenciar e, logicamente, trazer uma certa confusão na cabeça do eleitor. Também está sendo questionado. O deputado Julinho alega, por exemplo, presidente, que é diferente, que na realidade no próprio município ele é conhecido assim, como o Julinho, líder do Camilo, mas não é o que entende o Ministério Público. Olha, a grande questão aqui, primeiro é saber o seguinte, até que ponto de um candidato, aliás, uma figura pública, um governador, por exemplo, ou um prefeito, mesmo muito bem avaliado, ele de fato influencia no voto do eleitor. Até que ponto, Luzenor, uma figura que tem uma exposição pública muito bem avaliada consegue mudar o entendimento do eleitor e dizer, eu voto no candidato X ou Y porque o fulano de tal pede apoio e, logicamente, eu vou votar nele. Eu, às vezes, fico muito em dúvida em relação a isso, sabe? Se o eleitor se deixa levar por essas indicações. Mas, enfim, existe sim, tanto existe que se busca o apoio. Lembre que no auge do presidente Lula, se tentou até imitar, se contratou humoristas em campanha para imitar a voz do presidente Lula declarando apoio ao candidato. E aí, 7 horas e 46 minutos, jornalista Beto Almeida, o tempo acabou. Rapidinho. Nesse caso aí, Luzenor, não tenha dúvida, a Justiça Eleitoral está atuando e retirando de circulação todas essas tentativas de aproximação ou de tirar proveito político na vinculação dessa imagem. 7h47, Beto Almeida, a você um bom dia, a você ouvinte internauta, o nosso bom dia. Bom dia a todos, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.